Hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Com isso, eu peço aos amigos que, se puder, abrir a sua Bíblia em Mateus 24. São Mateus, os Evangelhos do Novo Testamento. Mateus 24 diz: tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Achava-se no Monte das Oliveiras, Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Estamos lendo Mateus 24. O versículo 8 diz: porém, tudo isto é o princípio das dores. Verso 9: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E agora vamos ler o último sinal que diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. São Mateus 24 é um capítulo muito importante que mostra-nos os últimos acontecimentos que acontecerá no nosso mundo antes da presença visível de Jesus em nossos olhos, conforme São João, conforme Apocalipse 1,7 diz: todo olho verá. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Prezados amigos, vamos falar agora de guerras que está a acontecer no nosso mundo. Incríveis as guerras, os mortos, as pessoas que morreram diariamente. Nós assistimos quase 4 anos à invasão da Rússia contra a Ucrânia. Mais de 2 milhões de pessoas já morreram de ambos os lados, incluindo os soldados. As mulheres, crianças, cidades derrubadas todos os dias. Nigéria, no nosso continente, mais de 125 mil cristãos
já morreram por grupos extremistas radicais. Só em ano 2025 já morreram mais de 7.000 pessoas. Mortos, maioria sangue frio das crianças e das mulheres, por causa da fé que eles têm em Cristo. Isso não é brincadeira, não. A guerra na faixa de Gaza até janeiro ultrapassa os 75.000 mortos. Em 2025, de sua maioria, são os palestinianos, os da Palestina. Em 2023, 49.000 mortos. E o mais triste, mais de 83% dos mortos na faixa de Gaza são civis, que não têm nada a ver com a guerra. Pessoas nas suas casas, nos negócios, bomba por cima. Tem lá um escombro, segundo os jornalistas, aquele escombro está alguém debaixo da terra, nunca mais vai ser tirado. Porque são bombas todos os dias, guerra todos os dias. E aquilo ficarão mortos de uma vez. Morto, sepultado de uma vez para sempre. Que coisa mais triste. Em 2026, 25.000 civis já foram mortos em Gaza. Somente este ano, de janeiro para cá. Falando de invasão de Israel e dos Estados Unidos, é uma escalada de guerra que nem precisamos contar, nem precisamos falar. São coisas terríveis para ver. Pessoas que não trabalham, que estão em casa, que estão vendo os Eu não consigo ver os telejornais todos, porque são coisas terríveis. Quantos navios afundados, petroleiros com óleo, com gás, com barris de petróleo. O petróleo já subiu quase $200 por barris, era $93. Com o ataque de Israel e Estados Unidos ao Irã, já ultrapassaram, agora 12 países estão em guerra, 12 países vizinhos, nos quais o Irã, Iraque, Síria, Líbia, Iêmen, Beirute, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Oman e Turquia. Todos esses países estão a fomentar todos os dias de guerra. Todas as guerras, os jornalistas falam quantas pessoas já morreram. Mas nesta guerra aqui não. Todos dizem que são mortes incontáveis. E a Bíblia já falou-nos disso. Em São Mateus já nos falou disso. O que falta agora para a volta de Jesus? Somente o Evangelho. O último verso do capítulo 24 diz: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunhas a todas as gentes, todas as nações, e então virá o fim. O Evangelho já está sendo pregado em mais de 198 países do mundo. Rádio, televisão, por toda parte. O livro mais vendido no mundo é a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, é o livro mais lido no mundo. E é o livro que não tem problema por toda parte. Nós precisamos preparar. A qualquer momento, Jesus vai descer à terra, porque as nações não podem fazer o que querem. E o último episódio dessa guerra, tão triste,
quando você vê no Irã uma escola de crianças femininas, quase 200 meninas mortas, para ver a sacola das meninas quase todas coloridas, os sapatos, as bolsas, aquelas coisas que as meninas gostam. Um míssil cair em cima para ver todas aquelas crianças mortas. Que coisa triste. Eu não consigo ver a reportagem até o fim para ver. No outro lado, mais de 9.000 crianças morrem por dia de fome e agora são da guerra. Por isso a Bíblia diz que Deus entrará em contenda com as nações. Porque as guerras, as casas tão altas, tão bem feitas para ver descer embaixo carros, não dá para ver, irmãos. Que Deus nos ajude a preparar a nossa vida, porque a qualquer momento Jesus descerá nas nuvens do céu para fazer a justiça, porque os homens, na realidade, não conseguem fazer a justiça nesse mundo. Bom dia.